Olá, meu nome é Matheus, sou membro aqui do coletivo Não Me Calo. Eu sou Flávia Vale, sou uma das fundadoras do grupo de Mulheres Pão e Rosas e editora do Esquerda Diária. Hoje a gente vai falar então, vai continuar o nosso debate sobre o lugar da mulher na Revolução e na luta de classes. Então, Flávia, você poderia falar um pouco pra gente sobre o machismo dentro da luta de classes? Claro. O machismo, a opressão, né? A opressão às mulheres, ela é muito anterior ao capitalismo. O que acontece? O capitalismo ele intensifica essa opressão. Isso é importante porque a gente não pode ter a ideia de que o machismo ou a opressão às mulheres é algo natural ao ser humano. Não é assim. Algumas sociedades existiram em que as mulheres não eram parte de um sistema de opressão, né? Porém, a opressão, a partir de um determinado momento na história, ela passa a existir. Inclusive, não é qualquer momento, é no momento em que passa a existir uma coisa chamada excedente, né, que o capitalismo vai intensificar isso em nome do lucro dos grandes capitalistas. Então, o capitalismo ele vai não só se apropriar da opressão, mas aprofundar de uma maneira nunca vista antes na história da humanidade. A grande importância da gente lutar contra a opressão é que ela é a luta por uma vida mais justa, por uma vida mais bela e necessariamente ela é uma luta contra esse sistema também. Então, a gente assumir essa luta, essa demanda, essa reivindicação no nosso cotidiano é muito importante. E a gente fazer esse debate nas escolas, nas universidades, nos locais de trabalho, porque a gente não entende que os homens são nossos inimigos, de maneira alguma, né? Nossos inimigos são os grandes capitalistas, nossos inimigos estão lá no comando da Vale, que destruiu distritos ao redor de Mariana, e grande parte desses eram mulheres que passaram a sua vida para ter uma vida digna naquele lugar e ver a sua história sendo coberta de lama por causa da ganância capitalista. Então, a gente falar de machismo é a gente falar da necessidade de uma luta contra a opressão e uma luta contra a exploração capitalista. Flávia, como a mulher ela pode ser protagonista nas lutas de classes? O protagonismo da mulher na luta de classes, ela vai se desenvolver a partir do posicionamento da mulher enquanto sujeito, a partir da luta por suas demandas, por seus direitos, por aquilo que ela entende que falta no seu cotidiano. Então, o protagonismo das mulheres, na sociedade que a gente vive, pode se dar no protagonismo de mulheres como grandes empresárias que assumem um protagonismo, né, na luta de classes, porém o protagonismo delas, para existir, se dá com base na retirada da possibilidade de grande parte das mulheres de serem sujeitos. Por isso que é importante um protagonismo das mulheres que seja um protagonismo que dialogue com as demandas das mulheres que mais sofrem com a opressão no cotidiano e que as protagonistas sejam essas trabalhadoras, né? Tem um revolucionário que se chama Leon Trotsky, que ele dizia que aquelas que mais sofreram com o velho são as que vão lutar de maneira mais valente pelo novo. E eu acredito que isso tem um significado muito profundo, porque as mulheres que hoje, as trabalhadoras terceirizadas, por exemplo, em grande parte negras, que são as mulheres que merecem ser os grandes sujeitos para colocar abaixo toda essa opressão, são as que podem também liberar toda a energia para que grande parte das mulheres se assumam enquanto sujeito, sem ter que, com isso, dominar grande parte da população. Então entendo o protagonismo das mulheres tem essa questão de classe, né? Então, nesse sentido, só o fato de ser mulher, né, não unifica todas as nossas demandas, porque tem mulheres de muitos tipos, né? Tem mulheres como Angela Merkel que
para ela existir enquanto seu projeto de governo de um país imperialista, né, como a Alemanha, necessariamente ela tem que oprimir as meninas refugiadas da Síria que tentam entrar na Alemanha e veem as fronteiras da Alemanha fechadas para ela. Então, eu acredito que o protagonismo das mulheres tem que ser junto com as mulheres terceirizadas, tem que ser junto com as meninas sírias, tem que ser junto com todas essas expressões do que são expressões das intensas mazelas do capitalismo, e que isso sim deve nos unificar na batalha, né, contra toda a opressão capitalista e a necessidade de uma sociedade completamente nova. Então, você poderia falar um pouco pra gente sobre o movimento Pão e Rosas? O grupo de mulheres Pão e Rosas, ele é um grupo de mulheres que se organiza em vários países, no Brasil também, né? E eu queria expressar um pouquinho do nome do Pão e Rosas, porque quando a gente fala Pão e Rosas, o pão denota a nossa luta cotidiana pelos direitos mais elementares que as mulheres não têm no dia a dia, no que se refere a ter salários melhores, de não ter uma desigualdade salarial grande, da questão da miséria, da fome, né, que isso atinge de maneira profunda as mulheres. E quando a gente fala em rosas, a gente fala da luta pela beleza da vida, a gente fala da luta pela arte, pela cultura, da luta por um mundo em que a humanidade possa ser realmente livre, expressando toda a sua potencialidade, sem nenhum tipo de opressão e nenhum tipo de exploração. Então, quando a gente fala de Pão e Rosas, a gente fala do comunismo, né? Que é um sonho, mas é um sonho que ele é completamente viável, porque o capitalismo já se mostrou que ele sim é inviável. Então, o Pão e Rosas ele traz essa mensagem. E ele traz essa mensagem a partir da organização, né, do movimento em escolas, em universidades, nos locais de trabalho, com mulheres trabalhadoras, com a juventude, e que a gente convida também as mulheres a serem parte dessa ideia, desse movimento, né, e somar forças nesse sentido, e que agora a gente tem uma batalha muito grande, que é a batalha contra essa direita, né, que se apoderou a partir de um golpe institucional no governo, e estamos vendo várias medidas de continuidade desse golpe. O grupo de mulheres Pão e Rosas se coloca de maneira intransigente contra todos esses setores misóginos, contra todo esse congresso cheio de corruptos, contra os juízes privilegiados que querem, inclusive, eles decidirem sobre o que é ou não direito sobre o nosso próprio corpo. Então, essa é uma luta grande do Pão e Rosas, que é uma luta, claro, de grande parte das mulheres, e que também desde a nossa agrupação, né, a gente busca contribuir desde da perspectiva, de uma perspectiva anticapitalista, em que unifiquem as mulheres a partir dessa força, né? Então, Flávia, eu queria te agradecer por esses vídeos, tenho certeza que foi genial, assim. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. E eu vou pedir a vocês aí para curtir, para comentar, para compartilhar, se inscrever no canal e curtir a página no Facebook, para que o coletivo Não Me Calo cresça ainda mais.